era legal a gente enfatizar nisso tudo, é que o óleo do meu pai é um óleo que contém THC, sabe? É um essa óleo mistura que é um falou. óleo da extração completa. Eu acho que é isso que é uma coisa que a gente está falhando no desentendimento que a gente está passando para outras pessoas. Tem muita gente desesperada precisando, mas a gente está falhando na comunicação disso. Então a gente tem que entender que a gente precisa de uma planta completa. A gente está falando de uma planta, a gente tem que perder esse mito dentro de casa, a gente tem que perder esse medo de falar sobre isso, porque a gente está falando de saúde. Falar de saúde hoje é falar de saúde amanhã, é falar de saúde para o seu filho que possa precisar, é para o meu pai que está precisando, é para pessoas que estão precisando. Então... Não, e é tão impressionante e é tão urgente. A então procuradora que deixou o cargo ontem, né, a Raquel Dodge, pediu ao Supremo que analise logo isso. Essa é uma causa que junta o PSL da Carla Zambelli, da deputada Carla Zambelli, com o PSOL do deputado Marcelo Freixo, num projeto único, reconhecendo a necessidade e a urgência de se regular isso. Porque o que acontece? Para as pessoas entenderem, a Anvisa, que regulamenta os medicamentos no Brasil, ela autoriza a importação de um medicamento só, né? É um único medicamento que está autorizado. E existem muitos outros sendo desenvolvidos. E caríssimo, né? E são muito caros. O que precisa? Precisa de uma autorização para que esses medicamentos sejam produzidos aqui, pelo que eu entendi, não é, doutor? Na verdade, ela autoriza a importação de produtos que tenham canabidiol e THC equilibrados, que é o Mevatil, que já tem registro na Anvisa. Não autoriza, por exemplo, você importar o óleo que eles estão usando. Completo. O óleo porque você tem diferentes plantas dentro da cannabis, né? Então, plantas que são ricas em THC e tem quase nada que é mais usado recreativamente, mas que tem efeitos medicinais também. E você tem plantas que são ricas em canabidiol e baixo THC, que seriam semelhantes ao cânhamo, né? Aquela maconha que era usada industrialmente e que foi responsável por as caravelas chegarem aqui, as velas, a Constituição Americana. A cannabis já foi usada, inclusive medicinalmente, até o início desse século. A gente é que resolveu proibir, e com o proibicionismo veio toda essa violência, veio toda essa dificuldade de fazer pesquisa, e a dificuldade é o acesso dos pacientes. Então, agora é um momento de uma releitura, né? Tem duas pessoas aqui na plateia que tinham dúvidas que eu achei muito interessante, porque é exatamente o que acontece. As pessoas ouvem falar, mas não tem possibilidade de tirar a dúvida delas. Deixa eu ver aqui. A Ana Cristina, né, Ana? Qual é a sua dúvida que você queria que o doutor Eduardo vai tirar? Eu gostaria de saber se vicia e se deixa a pessoa doidona. Se o uso desse medicamento. É uma ótima pergunta, que isso é uma das coisas que confundem. O THC é a única substância que tem efeito dos fitocannabinoides, são 144, que tem um efeito, vamos dizer, que causaria dependência em cerca de 9% das pessoas. Não assim uma síndrome de abstinência que a pessoa fica desesperada, tendo alucinações, como no caso do álcool, por exemplo, ou da cocaína, né, ou do crack. Não, é uma dependência leve que a pessoa se habitua a usar e aí fica numa dependência existe uma falta, existe uma abstinência. Nas pessoas que usam cannabis medicinal, você poderia ter isso também se ela fizer o uso só do óleo de THC. Eventualmente a pessoa pode gostar, se habituar e ter dificuldade, vamos dizer, em largar. No entanto, dentro da cannabis, o canabidiol, ele tem efeito anti-adição. Ele reduz a vontade da pessoa de fumar cigarro, fumar maconha, inclusive. Isso foi descrito pelo imperador chinês, Shen Nung, há quase 5.000 anos atrás, que tinha o princípio dual do yin e do yang. Então, o canabidiol é anti-adição. Se você tem um óleo que é rico em canabidiol e baixo em THC, zero risco de adição. Adição quer dizer de viciar. Viciar. Quando você passa a barreira do meio a meio, começa a ter mais THC do que canabidiol, em tese você começa a ter algum risco. Mas eu te digo que nos já mais de 1.000 pacientes que a gente não teve zero problema com adição, com a pessoa ter, não é um tipo problema de dependência, na prática, realmente. Até porque a gente tem o canabidiol que pode equilibrar e individualizar para combater, entre aspas, pessoa, né? Exato. Vamos ouvir a Nancy aqui que também. Nancy não, perdão. Michele, cadê a Michele? Michele, qual é a sua dúvida, Michele? Bom dia a todos. Bom dia. Minha avó, ela tem há 6 anos o estágio da demência avançada. E eu gostaria de saber se ela, usando o uso do canabidiol, ela consegue reverter o quadro dela. Então, essa questão de reversibilidade, você vê que ela é parcialmente reversível até um certo ponto, em que você desinflama, melhora a cognição, o humor, o sono, o apetite, uma série de coisas.
Mas tudo vai depender também da fase da doença que você começa a tratar. O problema do Alzheimer, do Parkinson, é que eles começam 20, 25 anos antes. Então, quando a pessoa já está no estágio avançado da doença, você já tem uma perda neuronal grande. Então, você vai ter os benefícios de uma desinflamação, vai ter um estímulo à neurogênese. Então, é esperado, a maioria das pessoas se beneficia, das pessoas que eu tratei, por exemplo, com Alzheimer. Mas é claro que há um limite nessa recuperação. Nessa recuperação. Muito obrigada. São muitas as dúvidas, né? E a gente sabe que, por exemplo, no Brasil tem uma associação na Paraíba que é pioneira e está à frente com pesquisas e com tudo mais, e que tem também autorização para a importação de medicamentos, não é? É produtiva. Para cultivo, autorização para o cultivo no Brasil. E outras associações estão tentando essa mesma autorização, né? Exato, Fátima. A gente tem aqui exemplos, aqui no Rio de Janeiro, exemplos bem concretos, com a Abra Cannabis e a PEP, lá a Agape em Goiás, e Cultive em São Paulo, e a Abraça Esperança. A Abraça Esperança foram muito corajosos, né? Chegaram a ter que enfrentar, né, algumas questões policiais na época, e foram bem-sucedidos, né? Conseguiram se manter cultivando, outras associações estão seguindo o caminho. É importante, quando eu falo exemplo bem-sucedido, é que aqui se juntaram pacientes, médicos, cientistas, o pessoal da farmácia do FRJ, o pessoal da Fiocruz, e ofereceram para as pessoas que fazem o seu próprio remédio a possibilidade de dosar quanto tem de canabidiol, quanto tem de THC, se tem metal pesado, se tem agrotóxico, se tem contaminação por fungo ou bactéria. Ou seja, se permitiu que um cultivo caseiro, orientado por médico, farmacêutico... Sim, com prescrição, e um biólogo, com prescrição, só pessoas com prescrição e autorização, passassem a ter um cultivo qualificado, saber quanto que eu estou produzindo aquele... Não é difícil produzir um óleo. É uma coisa caseira, milenar. O Chile faz isso com orientação das mães. Pessoas atendendo uma macultura. Eu vi uma reportagem muito longa exatamente sobre isso, que eles inclusive ensinam as pessoas a produzirem em casa. Exato. A pessoa faz a produção em quantidade para o uso medicinal, aprende a extrair o óleo, e isso, na verdade, eu acho que isso democratiza o conhecimento, né? A partir do momento em que, do jeito que está hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm dinheiro para fazer uma importação. Exatamente, né? Fátima. Exato. Bom, eu encontrei o Felipe no show, acho que em Goiânia, não lembro, né? Ele contou a história dele. Eu também compartilhei da minha, eu passei por uma crise de depressão e me aconselharam o óleo, eu comecei a usar, e insônia, eu tinha pra caramba, acabou. Só que aí uma amiga minha, o filho dela estava tendo muitas convulsões pela semana, é difícil arrumar, eu peguei e dei meu óleo pra ela, e as crises deles, iam umas 13 por semana, foi pra uma, sabe? Então a gente vê que é uma coisa eficaz mesmo. A gente já recebeu aqui, várias vezes, pessoas em tratamento. A gente tem a menina Anne, que foi a primeira que veio com o pai. Quando ele veio, ele já tinha conseguido a autorização, porque hoje as autorizações são individuais. Você não consegue uma autorização de importação que atenda a um grupo. Não tem uma ação coletiva. Não é ação coletiva. Individualmente, esse pai conseguiu. Antes ele mesmo plantava e ele reconheceu depois que fazia isso em desespero, com muito medo. Né? Mas quando ele conseguiu essa autorização, as crises da menina, que eram 60 crises no dia, hoje são esporádicas, semanais. Impressionante. Só que as crises destroem neurônios, que depois você não tem uma recuperação. Então, assim, a urgência é muito grande. As pessoas estão muito desesperadas. E a questão do custo, né, doutor? Que é muito caro. Então, o potencial terapêutico da cannabis, a gente citou algumas coisas, mas, por exemplo, nas principais questões de saúde da humanidade, a cannabis tem um papel importante. Por exemplo, obesidade. O canabidiol ajuda a perder peso, diminui a resistência periférica da insulina, combate a osteoporose. Então, você pega uma pessoa que está com obesidade ou está com a pré-diabetes e ainda protege os tecidos neurais, renais, das complicações da diabetes, que vai ter depois a neuropatia periférica e tal. Então, a depressão, né, a esquizofrenia com o canabidiol, enfim, dores. Então, o potencial é muito grande. E se a gente ficar aqui só se preocupando com o remédio na farmácia, a gente sabe que o nosso próprio presidente disse: os ministros estão desesperados que a gente não está sem dinheiro, né? Então, quem vai pagar
o canabidiol do pobre, que fica lá longe de um centro, né? Se ele mesmo, ou no caso com uma cooperativa, puder fazer... Orientado, né? Orientado. Com prescrição, não é qualquer pessoa que vai chegar e... Exatamente, esse exemplo bem sucedido aqui do Rio de Janeiro, em que se cultivou, se analisou e se fez um uso absolutamente sábio, responsável, bem sucedido. Inclusive o Gabriel, o menino que teve no programa do Bial, que tinha uma epilepsia, um transtorno psiquiátrico grave, ele chegou a ficar totalmente autossuficiente, tirou o remédio e resolveu com o remédio caseiro dele, deixou de usar o importado. Tem uma dúvida, quantos remédios o seu Ivo tomava antes de usar o óleo? Mensuráveis, a gente dava remédio manhã, tarde e noite, muitos remédios. E vocês teriam condição, né, de pagar por esse Graças a Deus a gente sim, mas o que é a questão maior? Acho que a gente está brigando aqui pelas pessoas que não têm esse acesso. A gente teve ele, a gente está tendo esse dentro de casa, mas por que a gente vai ficar calado tendo um benefício só pra gente, entendeu? Acho que é isso que a gente está, na verdade, aqui, pedindo, acho que apoio do governo, das pessoas, na verdade, para o quê? Apoio para associações. Cultivo associativo é o meio mais fácil, mais simples e mais seguro para a gente se ter esse acesso para toda a população. A gente colocar isso na mão de indústria, a gente só está dificultando todo esse acesso. Eu entendo a Anvisa, eu entendo tudo isso, mas eu acho que a gente tem que dar o poder para as associações, porque eu, como cidadão, eu posso entrar com uma ação na justiça para eu ter esse habeas corpus, porque eu, como cidadão, eu tenho esse direito. Tá na justiça, tá ali na Constituição, né? Sim. Então eu posso lutar por isso e todo cidadão que quer, ele pode. Tem hoje uma associação no país, uma cooperativa, na verdade, de advogados que se chama Reforma, pelo Emílio Figueiredo, tudo. Então eles têm como ter um acesso jurídico por isso também. Então acho que a gente tem que brigar. Mas às vezes você depois tem dificulta, demora. Um custo altíssimo, né? Você consegue a autorização, mas não tem o dinheiro para importar. O que fica evidente cientificamente é que não produzir é omissão de socorro. Exatamente. É um absurdo total a gente não cultivar aqui. Nos Estados Unidos, eles chamam de tsunami, green tsunami, né? Tsunami verde. Você gera impostos, a gente estaria conseguindo fazer uma reforma agrária, sabe? Com pequenos cultivadores. Tem projeto aqui no Rio, com parceria do Embrapa, do Instituto Vital Brasil, da Fiocruz. Você qualificaria pequenos agricultores para produção. Então, essa é uma geração de outras indústrias, incubação de empresa, é uma coisa assim. E a gente, numa crise econômica, mandando dinheiro, comprando remédio dolarizado. E é um negócio assim. Só para as pessoas terem uma ideia, os remédios podem variar. 7 mil, 2 mil que tem para 3 doses, 5 mil, dependendo para um mês. Quem é que pode pagar isso para um mês? E, Fátima, o cultivo cooperativo, associativo, ele desonera o Estado. Na hora que você permite que simplesmente as pessoas vão arcar com o custo de uma luz eventual, de alguma coisa, de um equipamento, alguma coisa. Mas é muito mais baixo do que o valor. Muito mais baixo. Nem compara, né? Isso, você pode fazer inclusive outdoor, né? Então, assim, na verdade, você desonera. A pessoa deixa de precisar do remédio para dor, deixa de precisar de um remédio para diminuir remédio para câncer, para epilepsia. O Ivo, ele toma só um medicamento e tudo que ele tomava, ele só toma o óleo. É só o óleo hoje. Só o óleo. Porque ele não tinha nenhum outro problema de saúde a não ser o que vinha derivado do Alzheimer, né? Uma coisa só que eu queria falar é porque quando a gente pensa o que vai ser melhor para nossa saúde, pegar uma laranja do pé ou uma laranja que veio da China? É a mesma coisa se fosse, por que adianta eu colher uma coisa que está lá fora, sendo que eu posso colher aqui do meu lado isso? Qual que é o melhor remédio, entendeu? Eu volto a falar porque, assim, tem uma discussão sobre a liberação do uso da maconha. Essa é uma outra discussão, gente. E não é esse momento que a gente aqui está discutindo. A gente está discutindo do uso medicinal e que é importantíssimo e que está lá. Já tem 3 projetos no Congresso, tem um pedido de urgência para isso. E eu vou pedir para a gente de novo colocar aqui o telão com as doenças, por favor, que são atendidas, só para as pessoas visualizarem. Olha só, uso medicinal. Quadros de demência como Alzheimer, síndromes genéticas, vários tipos de câncer, epilepsia, quadros graves de AIDS e outras infecções, paralisia cerebral, até mesmo a dependência da cocaína e do crack. E afora o impacto na saúde, também, nesses casos gravíssimos, traz uma desagregação familiar. Não é apenas uma pessoa que adoece, é a família inteira que adoece. No caso ali, é como se a mente dele tivesse evadido. Ido embora. Ido embora. Alma. Na hora que ele começou a aplicar o tratamento, é como se a alma tivesse voltado. É muito impressionante porque o olhar muda, né? Eu vejo os vídeos dele, é impressionante a evolução do seu Ivo, depois ele começou a usar o óleo.
É impressionante. De repente a mente não voltou, mas a alma sim. Sim, mas a família também mudou. Mas a evolução tá continuando, entendeu? A gente tá dando e a evolução vai indo. É lógico que não é de uma forma rápida, a gente não tá esperando isso, mas é só da qualidade de vida que a gente tem dentro de casa, né? Paz, né? Com certeza. Uma coisa só que eu queria até citar, com vocês falaram das doenças, queria até citar, porque a gente tem vários tipos de tratamento com cannabis, entendeu? A gente não pode olhar a cannabis somente como um óleo. A gente tem a forma in natura dela para alimentação, que é muito, tem muita proteína, tem muita coisa. Eu sou paciente de leucemia, eu trato com cannabis também, eu trato com óleo, eu trato com ela in natura também. Eu preciso disso, eu só tô aqui hoje por conta disso. Então eu peço para as pessoas abrirem a cabeça, entendeu? Não olhar a maconha mais como uma droga. A droga depende do que a gente faz com ela, depende de cada um, o que faz com o álcool, o que faz com o açúcar, o que faz com tudo. Então eu só tô pedindo para deixar a gente como paciente tratar a nossa doença em paz, porque eu não queria estar aqui, eu acho legal a gente estar aqui nesse programa ao vivo, mas eu não precisaria estar fazendo isso para gritar por saúde, saca? Eu não quero estar fazendo isso, eu quero estar em casa, eu quero estar bem, eu quero estar cuidando do meu pai, eu não preciso estar me expondo para isso, eu não preciso estar expondo a vida da minha família para ter que lutar por saúde, sabe? Então... Mas eu te agradeço muito a confiança de vir até aqui, porque vocês estão tendo voz para falar por muita gente que a gente não sabe nem onde está. Né? Só por isso que a gente está aqui hoje. Chegaram mensagens, só um minutinho, doutor, aqui pra gente, olha, da Ricarda. Parabéns por trazer esse discurso no programa. A maconha medicinal é vida. Tem um filho TEA, que faz uso há 2 anos e só tivemos ganhos em seu desenvolvimento. Transtorno do espectro autista. Espectro autista, né? Só tivemos ganhos em seu desenvolvimento. Conseguir ouvir meu filho me chamar de mãe com 8 anos de idade após o uso da cannabis. Isso é muito emocionante. Muito revolucionário para mim, assim, eu tô aqui nesse programa há 7 anos. Eu vou te falar que nesses 6 anos que eu uso a cannabis medicinal, é muito emocionante você ver essas histórias, porque pais que nunca dormiram com uma criança com transtorno de espectro autista, que a criança grita durante a noite e a polícia vai lá porque os vizinhos denunciam, que não consegue ninguém para cuidar da criança, que a criança não se desenvolve. Então, assim, você vê a criança melhorando muito e às vezes até saindo do espectro autista. Dependendo do nível que ela tenha, dependendo do nível, dependendo do momento que você trata. Tudo tem essa questão. Então, E Fátima... Eu só vou ler mais uma mãe aqui, a Sandra, olha. Tem uma filha com síndrome de Angelman. É Angelman, doutor, que fala? Angelman. E aguardo ansiosamente pelo medicamento canabidiol. Pelo amor de Deus. Porque tanta burocracia e preconceito é desumano. Tem quantas outras pessoas estão em casa? Eu acho que essas palavras, burocracia e preconceito, elas se ajudam para piorar. O preconceito é uma burocracia interior. E Fátima, eu gostaria de pedir aqui que as autoridades se sensibilizassem, que saúde